Brasileiras e brasileiros, bom dia. Hoje é o primeiro dia de trabalho do povo na presidência da República. Como eu fui designado para encarnar o povo no exercício direto do poder, nessa missão, sou o peão da nação, e o peão, quando se apresenta para o trabalho, tem de mostrar ao patrão que está em perfeitas condições físicas, mentais, espirituais, morais, enfim, no cargo máximo da vida civilizada, o servidor ou o serviçal, assim me sinto melhor em ser considerado, tem de estar, como diz o gaúcho, tinindo que nem facão de aço. E é necessário que comecemos, então, o primeiro dia de execução da Constituição que o povo, nas suas Forças Armadas, por missão desempenhada por mim, na Constituinte, consignou na Constituição que no dia 5 de outubro de 1988 promulgou. E até que eu comecei o manuseio dela, em 2005, com a CPI dos Correios e do Mensalão, onde demos início à intervenção do povo no processo histórico, ninguém tinha lido a Constituição nas hostes do poder. E dos últimos 14 anos para cá, então, ela foi substituída por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga. Manter o terrorismo acordado como sistema de poder e o roubo, a corrupção como forma de governo. Mas chegou o momento em que, desde 2004, quando fui chamado a Brasília para começar a tomar pé do desvio de destino do processo histórico brasileiro, o povo brasileiro venceu a etapa forense da intervenção constituinte no processo histórico, com absoluto rigor constitucional e escrúpulo máximo quanto à doutrina democrática. Concluímos um processo difícil, vencemos uma etapa de abismo absoluto, de fusão das chamadas esquerdas com o banditismo, a burrice, a mediocridade, o analfabetismo, a mentira e o terrorismo, formando um composto que as ciências políticas ainda não conseguiram dar um nome.
mas que já as cátedras de ciências políticas já se manifestam interessadas em fazermos isso num currículo pedagógico para que as universidades ensinem as gerações emergentes do que pode fazer a índole perversa quando se ajunta em agrupamentos de bandidos, como ocorreu no Brasil. O ato final do processo interventorial foi elaborado e ditado pelo povo em reunião constituinte no dia 29 de dezembro de 2017. Reunião constituinte, porque é o poder constituinte preservado no poder constitucional. Então, não se trata de Assembleia Nacional Constituinte, porque essa é o poder constituinte em sua originalidade promulgatória da vocação política da nação. Isso consta da Constituição. Na Constituição que preservou o poder constituinte, equipando ela com 2 instrumentos de autodefesa da Constituição, que tem por objeto de deflagração a razão do Estado, e depois dela todas as outras que vierem, e a legítima defesa social, política, econômica, cultural e histórica da nação, que se identifica no constitucionalismo que pré-existe e pós-existe a Constituição, nos símbolos, valores, história e tradições que antecedem a Constituição promulgada. Os símbolos, os valores, a história e a tradição são guardadas na farda que preserva a eternidade da pátria. Por isso, a farda tem a mesma sublimidade da batina, porque o sacerdócio religioso e o sacerdócio militar têm uma originalidade divina comum. O sacerdócio militar está definido nas escrituras sagradas como exercício dos interesses diretos de Deus no seio da humanidade, dizendo: o soldado não carrega a espada para enfeite, mas porque é ministro de Deus, armado para conter os maus e vigiar pelos bons. Como padre, pastor, bispos, são ministros de Deus
vigiando pela gestação espiritual. A nossa Constituição espiritualista, religiosa, não poderia assentar a civilização brasileira em outras bases que não fossem o desenvolvimento espiritual da nação. Uma nação que tem o desenvolvimento espiritual como essência do seu existencialismo, tinha de ter na sua Constituição o banimento da Revolução Armada, do golpe de Estado, da deposição de governo e de todas as fórmulas e formas de disputas do poder pela força. E instituiu, em lugar da força, o poder. E fundiu o poder com a força no mandato patentes de presidente da República. Ali está o gatilho da preservação do poder constituinte no poder constitucional. Quando rompe o Estado democrático de direito, na fusão do voto com a bala, no mandato do presidente da República, emerge o povo em foro de soberania, assumindo o poder e o exercendo diretamente na recuperação do processo histórico aos dogmas e diretrizes da Constituição. Apenas um aspecto que é preciso ser esclarecido, que vários advogados me colocaram nestes últimos dias. O aspecto material e o aspecto formal do ato de posse que me definiu o serviçal da nação na presidência da República. Como expliquei aos que me consultaram, e devo explicar à nação. Na Constituição, a materialidade e a formalidade se confundem na natureza plenipotenciária da Carta Dogmática. O ato material na Constituição tem de ser visto como o espetáculo do ato formal. O teatro, o cerimonial do ato formal. Por quê? O que tem valor insuperável, porque absoluto, é o ato formal. Aliás, na Constituição, tudo é formal, porque ela não é código de aplicação dispositiva, e sim carta de execução dogmática. O direito material nasce da formalidade constitucional expressada pelos seus dogmas,
também chamado de princípios constitucionais de cláusulas normativas, enfim, do direito normativo ou dogmático. Que, infelizmente, o ensino gramscista, que foi implantado nesses últimos 14 anos para emburrecer a nação e transformar os doutores em serviçais de linha de frente do comunismo escravagista, suprimiu isso do ensino de direito. Vamos recomeçar tudo. Não neste ano, porque não dá mais tempo de reformularmos os currículos educacionais e de limparmos as docências e os corpos pedagógicos. Porque quem é marxista, quem é gramscista, nunca deixará de ser, porque para ser comunista a ciência descobriu que precisa ser psicopata ou ter qualquer outro defeito congênito que dificulte a lucidez. E nós não podemos ter docentes menos lúcidos, docentes escravos da própria mentira. O docente tem de ser o veículo receptivo das inspirações divinas, como está na doutrina cristã que produziu a civilização brasileira. Sois o veículo de contato com Deus, no desenvolvimento que Ele quer da humanidade, através do Espírito Santo. Essa coisa que todos nós sentimos, chamamos de premonição. Essa premonição deve estar aberta. E quem tem defeito psíquico, tem ela fechada. E por isso, vira comunista em todas as suas derivações. Feitas essas explicações, vou ler então para a nação que não esteve presente, porque no ato de feitura da ata, tivemos menos de 300 pessoas que estão assinadas aqui. Feita toda aquela composição ali, de um documento deste nível exige, aí o membro do comando da intervenção que assumiu a regimentação do povo na reunião constituinte, disse, no parágrafo 1º, B, declara a mesa diretora constituída e empossada, passando-lhe a direção e comando dos trabalhos, nos quais o senhor presidente da mesa diretora da reunião constituinte procede. Aqui apenas um esclarecimento que ainda não fiz. Dia 20 de novembro, eu solicitei ao presidente do Senado o edifício do Congresso Nacional para o povo realizar ali a reunião constituinte de posse daquele que nessa reunião o povo indicaria para o seu serviçal na presidência da República. Nessa notificação ao Congresso, que foi feita direta ao presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional,
e ao presidente da Câmara, o povo expôs ali que precisava fazer esse ato de posse por reunião constituinte, porque o Congresso Nacional não tinha quórum constitucional para o ato. Porque dos 81 senadores, 61 estavam compostos em quadrilha de bandidos com Michel Temer, quando, junto com o Supremo Tribunal Federal, lhe deram posse na presidência da República sem mandato. Nesse momento, negaram vigência à Constituição da República e impuseram-se como quadrilha de bandidos plenipotenciários, entendendo que poderiam se impor como quadrilha de bandidos, como corporação de terroristas que não precisavam de Constituição, embora tivessem aproveitado ela no enredo do triste e efêmero espetáculo com o qual massacravam o povo brasileiro. Dos 513 deputados, 263 estão compostos em corporação terrorista, com o humilhante Michel Temer, que esbulha a instituição da presidência da República, usurpando o respectivo cargo com a sua quadrilha senatorial. 263 bandidos que custaram aos cofres públicos, segundo denúncia deles próprios, 30 bilhões de reais, para dizerem ao mundo lá fora que o povo brasileiro aqui não merece Michel Temer como cidadão, como pessoa decente no seio da sociedade, a partir de 2019, quando ele deverá ser processado e julgado pela Justiça Penal. Mas merece esse larápio como magistrado supremo da nação. E devolveu as duas denúncias para a Justiça Pública dentro dessa posição jurídico-penal. Alguém decente desta nação tem paciência para suportar agressão ainda maior? Não o povo brasileiro que assumiu a presidência da República. Ele não tem paciência. E é por isso que me colocou de seu serviçal. Porque durante 13 anos, no patrocínio da intervenção constituinte, o povo deve ter visto em mim a encarnação da sua hombridade, da sua honradez, do seu caráter, da sua lucidez, da sua competência, da sua maturidade política e, sobretudo, da sua soberania no seio das nações. Prossigamos, então,
para o ato de posse do cidadão Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, brasileiro, filho de Dona Cândida Francisca Vieira de Moraes e de João Chachim Evangelista Ferreira. Qualificações aí. Com endereço operacional no Quartel-General do Exército, SMU, Brasília, Distrito Federal. O povo brasileiro, no exercício direto do poder, nesta reunião constituinte, da execução ao artigo 1º, inciso 1º, 2º e parágrafo único, com o artigo 4º, inciso 1º e 3º, o artigo 5º caput, com o artigo 84, inciso 3º e o artigo 142, com o artigo 78 da Constituição, declarando-o empossado no cargo de Presidente da República Federativa do Brasil, como titular constituinte interino do mesmo, formalizado com o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil, que neste momento ratifico perante o mundo a nação brasileira, prestado por ele, e assim a reação de cidadania do povo e intervenção constituinte no processo histórico se reveste deste ato em diante do mandato patentes de Presidente da República no cidadão Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, que será em si, deste momento em diante, a sede do governo da República. Será em si a sede do governo da República. Onde quer que estiver. Onde quer que estiver. Nos desempenhos das respectivas investiduras constitucionais de chefe de governo da República Federativa do Brasil, comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas e magistrado de Estado, ficando ratificados como se o próprio povo brasileiro fosse, ficando ratificado como se o próprio povo brasileiro o fosse. Todos os atos de cidadania interventoriais que ele editar na execução da Constituição para 1. Recuperar a vocação de liberdade da nação dentro da doutrina cristã que produziu a civilização brasileira e se institui nos dogmas constitucionais basilares da mesma. 2. Restaurar o Estado democrático de direito. 3. Restabelecer a unidade da nação. 4. Reencaminhar o país para o trabalho, recuperando o canteiro de obras de construção da pátria, que foi instalado de 1964 a 1985, reintegrando a força empresarial ao progresso e a força de trabalho ao emprego. Reinstalar o Estado constitucional econômico de empresas, empregos, negócios e atividades lícitas pela iniciativa privada, através dos trilhos da competição e concorrência, visando o progresso para a qualidade de vida. Expurgar a civilização brasileira do apodrecimento moral, da marginalidade, vadiagem, vício, comunismo, terrorismo e todas as teorias de degradação intelectual, ética e espiritual da espécie humana. Reconstruir a soberania do Brasil perante o mundo, dentro da moldura dogmática da Constituição brasileira. 3. Declaro encerrada a presente reunião constituinte na reação de cidadania do povo e intervenção constituinte no processo histórico. Congresso Nacional, pelo povo em reunião constituinte, que se dissolve por este mesmo ato,
voltando o povo à sua originalidade constituinte de equipamento de autodefesa da Constituição e legítima defesa social, econômica, política, cultural e histórica da nação, pela representação constituinte interina do senhor Presidente da República, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, em Brasília, Distrito Federal, aos 29 dias do mês de dezembro de 2017. 517 anos do descobrimento do Brasil. 295 anos da independência do Brasil. 43 anos da Revolução Redentora de 64. Primeiro dia de um tempo novo para a humanidade que se inicia no Brasil. Vêm as assinaturas, são um mínimo do Colégio Eleitoral Brasileiro, ou seja, do Colégio de Constituintes, que formam o poder constituinte, preservado no poder constitucional, no sistema jurídico brasileiro. Um punhadinho de gente, perante os 149 milhões de constituintes. Mas dentro do que o acervo de conhecimento da humanidade armazenado nos ensina, e a vida nos comprova, que a natureza cria bilhões de pessoas para desfrutarem do mundo. São os que nascem para morrer. Mas Deus envia apenas alguns para construir o mundo. E estes nascem para persistir como história. Que Deus opere no povo brasileiro o seu propósito. E dentro desse propósito, que de hoje em diante eu seja o homem mais feliz do mundo, por testemunhar na história a grandeza do meu povo. Muito obrigado.